Olá, sou Bill Marques e hoje a gente começa mais uma aula sobre produção de vídeo para celular. Hoje vamos falar sobre etapas de produção. Sabemos sim que o celular você pode ter uma ideia e chegar no momento lá, produzir de alguma forma e poder fazer o seu vídeo. Mas dentro da produção audiovisual existe etapas de produção que te ajudam a você poder fazer um processo onde que você vai fazer um vídeo e poder montar ele, editar ele. Nessas etapas de produção, a gente começa pelo roteiro, Depois que a gente recebe o roteiro, a gente começa a fazer uma análise do roteiro. E a gente começa a ir pela etapa de pré-produção, depois a gente vai para a gravação e depois a gente vai para pós-produção. Vamos entender um pouquinho essas etapas. Em toda e qualquer produção, é necessário que realizem várias atividades em 3 etapas distintas, denominadas de pré-produção, produção ou gravação, que é a filmagem, e a pós-produção, que está dentro ali a desprodução e finalização do vídeo. Musenberg, ele diz em seu livro Roteiro para Mídia Eletrônica, ele define o que é produção. O processo de produção consiste na operação de equipamentos físicos e digitais, combinados para converter o roteiro escrito em um programa completo e pronto para ser distribuído. Então, quando a gente sai para fazer uma produção de vídeo, é isso que a gente percebe, Pega um roteiro, a gente converte esse roteiro em um vídeo. Tudo começa a partir de um roteiro lido e aprovado. Então, depois que você tem um roteiro em mãos, você começa a fazer o processo de produção. Musenberg, ele fala, como roteirista, você conclui a maior parte do estágio de pré-produção ao preparar o conceito original, a proposta, a sinopse, o orçamento inicial e vários outros estágios de escrever e reescrever o roteiro até chegar à sua forma final. A equipe de produção, então, pega os documentos escritos e organiza os equipamentos e os profissionais para operá-los a fim de preparar o estágio de produção. Gravação, propriamente dito. Você, redator ou roteirista, e o produtor dividem a responsabilidade pelo estágio de pré-produção. O diretor e os principais membros da equipe de produção e equipe técnica planejam e executam o design, os cenários, os ensaios e a gravação da produção. Então, quando você pega o roteiro, pode ser você que fez o roteiro, ou pode ter alguém que fez um roteiro dentro de uma agência, ou alguém ali, um profissional que você contratou, e vocês começam a destrinchar esse roteiro. Para começar a fazer a pré-produção, vocês vão começar a separar objetos de cena, figurino, equipe que vocês vão precisar, se essa equipe não for só você, Mas se você tiver alguém, um assistente, alguém que vai manusear a câmera do teu celular, ou você que vai fazer a direção, vocês começam a pegar, desmembrar esse roteiro para começar a fazer a pré-produção. Chegamos na pré-produção. Consiste em um momento imediato após a aprovação do roteiro. Então você aprovou o roteiro, do que você vai fazer. Aí a principal atividade dessa etapa é a reunião de pré-produção, que envolve os profissionais da agência, o atendimento da produtora e o diretor de cena. Em alguns casos, mas alguns membros da equipe de produção, como produtores, diretor de fotografia. Não é porque só você está no celular que você não vai ter uma equipe. Se você for gravar mesmo de maneira profissional, você vai ter um mínimo de equipe onde você vai discutir o roteiro, que você está querendo poder gravar. Nela serão discutidos os detalhes do filme, vídeo, e o diretor, que pode ser você, alguém que você contratou, opinará sobre o roteiro dando suas contribuições. Então, como é importante você ter um roteiro e depois desse roteiro você fazer uma reunião
com a tua equipe, discutir ali o que pode ser melhorado dentro do roteiro. Munzenberg cita: como roteirista, você conclui a maior parte do estágio de pré-produção ao preparar o conceito original da sua ideia, né? A proposta, a sinopse, o orçamento inicial e vários outros estágios de escrever e reescrever o roteiro até chegar à sua forma final. A equipe de produção, então, pega os documentos escritos e organiza os equipamentos e os profissionais para operá-los, a fim de preparar o estágio de produção, gravação propriamente dito, né? Você, que é o redator, o roteirista, que pode ser você mesmo, e o produtor, divide a responsabilidade pelo estágio de pré-produção. Gente, você pode ser o roteirista, você pode ser o produtor, você pode ter esses profissionais, mas sempre vocês vão estar unidos ali com o roteirista para saber a ideia do roteiro que você quer colocar ali. O diretor e os principais membros da equipe de produção e equipe técnica planejam a execução e o design, os cenários, os ensaios de gravação da produção. Não é porque você tem uma ideia que você vai pegar teu celular e vai chegar ali e já vai dar o play e começar a gravar. Você tem um roteiro, você começa a planejar esse roteiro, né? Começa a ver como que você vai fazer essa gravação, tudo isso está dentro da pré-produção. Cada projeto ou vídeo, né, que você for fazer tem seu tempo de execução. Cris Rodrigues descreve: cada filme tem um orçamento e particularidades de produção diferentes um do outro. O momento e o tempo da execução de cada fase vão depender da situação. A cada projeto, né, o vídeo, o tempo de execução pode ser de 2 horas ou até semanas ou anos gravando, né? A gente vê aí vídeos aí filmes que demoram muito para ser gravado, mas também tem projetos ali que em 1 hora, 2 horas você grava tudo. Mas já existiu assim projetos que eu fiz que era um VT de 30 segundos e a gente, com toda a equipe ali, ficava gravando ali durante 2 ou 3 dias, né? Para celular, você pode ir na sua loja ou ali onde que você está, o cliente que você está atendendo, né? Você pode fazer uma pré-produção de 2 horas, 3 horas gravando ali, né? Aí vai depender muito do vídeo que você está querendo fazer, do tipo de roteiro que você está querendo fazer, trocas de roupa, trocas de cenário ali que você vai fazer no teu vídeo para celular. Rodrigues define pré-filmagem. Chamamos de pré-filmagens cenas que somente podemos filmar em datas e épocas específicas, como carnaval, festa de fim de ano, dia de santos, etc. Isso mesmo, né? Existem aqueles momentos sazonais, né? No carnaval, Copa do Mundo, né? Natal, que você faz umas pré-filmagens daqueles momentos que você vai precisar para fazer o teu vídeo. Cris Rodrigues, em seu livro O Cinema e a Produção, a fase de pré-produção engloba 2 níveis, preparação e pré-produção. Ele cita: a preparação é a parte mais importante de um filme. Nessa fase, fazemos um levantamento minucioso de tudo o que será necessário para que o filme seja feito de acordo com a visão e as necessidades do roteiro, da direção, do que você está pedindo. Então a gente percebe, né, quanto é importante essa fase de pré-produção, de planejamento do seu filme, do que você quer gravar. Porque é ali que você vai levantar dados, porque quando você vai para a gravação, se você não planejou antes, vai chegar um monte de coisa ali que você vai perceber, pô, faltou isso, faltou aquilo. Mas se você fazer uma pré-produção bem preparada, você vai ter assim uma segurança do que você for gravar, na hora que você for gravar, no dia que você escolheu para gravar. A fase de preparação envolve administração, locações, decupagem de direção. O que é isso, a decupagem de direção? O diretor vai pegar o roteiro e vai começar a decupar ali, escrever no roteiro mesmo o que ele está querendo ali, o que ele pode fazer, quais são as locações, o que ele vai
o que ele vai fazer de planejamento para gravação. Um roteiro técnico, análise técnica de direção, cronogramas e decoupagens diversas em um orçamento definitivo. Porque depois que você pega o roteiro e começa a desmembrar, você vai conseguir ter ideia de quanto você vai gastar para fazer aquele vídeo. Então não é tão simples assim, só pegar uma câmera de celular e ir lá gravar. Tem custo em cima disso. Então você vai precisar perceber, quando você fez o roteiro, você vai lá colocar lá os custos. Eu vou precisar desse material, vou precisar disso daqui, eu vou precisar desses profissionais, eu vou precisar comprar aquele figurino para poder fazer a minha gravação. Então existem alguns custos. A partir dali que você vai ter ideia real de quanto custa mesmo o vídeo que você está fazendo. Locação, né? Quando você vai para a locação da gravação, é muito importante, quando você vai fazer a pré-produção, antes de você gravar, você visitar a locação. Por que visitar a locação? Porque aí você vai ver ali, na hora que você escolheu para gravar, vai ser de manhã, como que está a luz que está entrando ali naquele momento, né? Se existe luz artificial, se existe energia ali para você poder ligar as luzes, se o momento que você está ali gravando é bastante movimentado ali na loja e atrapalha a gravação e você não vai conseguir, você tem que escolher um outro horário. Então é importante você visitar a locação. A forma de o diretor narrar o filme são os planos, e esses não poderão ser definidos sem que as locações estejam vistas e aprovadas. É verdade, né? Você vai lá como diretor, né, do seu filme, e você vai perceber, vou fazer uma cena aqui, vou fazer um plano de câmera assim, com um ângulo assim, né? Então você precisa, antes de começar a dar o REC, né, apertar ali o REC do teu celular, você precisa ir lá visitar, e já ali você já começa a fazer uma ideia, né? Começa a ter uma ideia do que você vai fazer de movimento de câmera, de plano de câmera. O processo inicial é feito pelo produtor de locações, então até isso, dentro do audiovisual existe um produtor de locações, apresentando fotos ou vídeos descritas no roteiro literário ao diretor, que definirá quais lhe interessam ver pessoalmente. É importante que todas as locações apresentadas ao diretor tenham sido checadas pelo produtor de locação, no que tange a problemas como dificuldade de chegar ao local, conseguir ou não autorização para filmar. Sim, você vai chegar no local e já vai apertar REC? Não, você precisa ter uma autorização daquele local onde que você está filmando, né? Então a gente começa a perceber, gente, que não é só clicar, né? A gente tem que ir nos locais, pedir autorização, dependendo do que você quer filmar. Se é tua loja, ou se é teu local de trabalho que você vai filmar, a autorização só depende de ti, beleza. Mas alguns locais você precisa de autorização de imagem, né? Autorização da locação onde que você quer filmar. Encontrar suportes de produção nas redondezas, bares, restaurantes, pontos de luz. Sim, verdade. Se você ficar ali horas gravando e você precisar de algum momento parar para almoçar, então você tem que saber ali no entorno de você onde que você pode almoçar ou lanchar, né? Barulho de escolas, fábricas e trânsito. Isso também é real, gente. Né? Muitas vezes você pode chegar no local para gravar, aí o vizinho está fazendo uma obra e você precisa gravar com áudio e tá aquela obra barulhenta fazendo aquele barulho que atrapalha muito na hora da gravação. Aí acontece, você pode parar 5 minutos aí para poder gravar. Isso você acaba atrapalhando também o rapaz que está no seu trabalho e não pode parar, né? Então você precisa visitar a locação para saber como que está a situação ali em torno daquela locação, né? Para você não ter problemas como esse que eu citei. Dependendo do orçamento do filme, seria bom levar também os chefes de cada departamento de produção e o eletricista.
É importante que todos acompanhem atentamente o trabalho do diretor e as razões da escolha por essa ou aquela locação. Uma vez definidas as locações, o diretor deverá definir em forma de planos como cada cena será filmada em cada locação. A definição desses planos, decupagem e direção, será a base do roteiro técnico. Então existe lá o roteiro literário, que é aquele roteiro que você pega e lê, né? Existe o roteiro técnico, que quem faz esse roteiro técnico é o diretor, onde que ele vai colocar ali seus planos, né? Seus movimentos de câmera, onde que ele vai definir o que ele está pensando como imagem dentro do seu roteiro. A definição desses planos, decupagem e direção será baseada no roteiro técnico. Portanto, pode-se dizer que o roteiro técnico é o mesmo roteiro literário descrito agora em formas de planos e movimentos de câmera, ou seja, o modo pelo qual o diretor pretende dirigir o filme. Então você, como diretor, você já tem um roteiro e já fez um roteiro técnico. O roteiro técnico foi como eu falei, ele vai definir aquilo que você quer como um movimento de câmera, planos de câmera que você como diretor ou um diretor que você contratou vai querer fazer. Se houver cenários a serem construídos, deve-se reservar um estúdio e contratar um diretor de arte para desenhá-lo e orçar custo com o cenotécnico, que é o cara que vai construir o cenário. Isso é verdade. Se você tem uma produção que precisa ser construído um cenário, você vai precisar contratar um diretor de arte para poder desenhar, ou se você já é um diretor de arte, você vai desenhar essa cenografia e vai contratar alguém para você poder fazer a construção desse cenário. Se a construção dos cenários demorar, é importante decidir se é melhor iniciá-la rapidamente. É verdade. Tem ali, né? Você fez o roteiro, já estamos na fase de pré-produção e definindo tudo que a gente quer em cima desse roteiro. Então, quando você percebe ali que precisa construir alguma coisa, né? Dentro do seu cenário, você vai ter ali que construir antes para poder dar tempo do dia da gravação que você for marcar. Decupagem de direção, realizada pelo diretor, definindo planos, lentes, movimentos de câmeras e de atores. Então lá, o que é a decupagem de direção? Realizada pelo diretor. Então se você é o diretor do seu filme, você vai fazer essa decupagem de direção, que você vai, como eu estou falando já há algum tempo aqui, você que vai definir os planos, as lentes que você vai utilizar, os movimentos de câmeras e, se tiver atores, já fazer até um ensaio com os atores. Análise técnica de direção. Galera, isso é muito importante para você, é uma ferramenta para você utilizar, para você poder pegar, decupar o seu roteiro, né? Preparada pela produção, normalmente com a ajuda do diretor, reunindo todas as informações necessárias para a produção do filme, ou seja, tipo de locação, tipo físico do ator, etc. A análise técnica divide-se em geral, de cenas e de departamentos. Então vamos lá ver. Essa daqui é um exemplo de análise técnica que eu fiz, né? Que vocês também podem utilizar esse modelo. Então tá tudo descrito ali, né? A cena com quem eu vou fazer. Aí eu coloco a cena 1 ali, a página do roteiro, número de páginas, né? Se é interno ou externa, né? Se é dia ou noite, qual que é o ambiente, né? O ambiente ali era uma piscina, a locação era dentro de um clube, era o tênis clube, né? A descrição ali do roteiro, né? Narcos Gabriel, 14 anos, salvamento aquático, tem sunga vermelha, quais são os elencos, isso daí é um VT que eu fiz para os bombeiros, né? Quantas figurações ali, ó, eu divido em elenco, figuração, objetos de cena, cenografia, maquiagem, figurino, equipamentos, produção, né? Eu coloco ali a autorização dos pais, solicitação de transporte, micro-ônibus, né? Tudo isso eu coloco dentro dessa análise técnica. Então é importante você ter essas ferramentas para você poder trabalhar e você conseguir ver o que cada cena pede. Cronogramas. Divide-se em físico, definindo-se termos de datas todas as etapas da realização do filme.
e analítico que determina os dias que se vai filmar em cada dia. Então vamos lá ver, ó. Isso daqui é uma ordem do dia, do que eu vou gravar, né? Tem a data, né? O nome da equipe que vai estar participando, os horários do que você vai participar, né? E mostrando ali tudo que você precisa, né? E tem horário ali, ó. Você pode ver das 7 às 7h30, é o horário que a gente chega para poder tomar um café da manhã. Horário das 8 às 9h30 também, né? Das 9h30 às 11, qual é a cena que vai ser gravada? Das 11 a 12h30, qual a cena que vai ser gravada? Parada para o horário de almoço e vai assim por diante, né? Mostrando as outras cenas. Assim, gente, você consegue fazer um controle do que você vai filmar, né? Do horário que você vai filmar. Senão você fica perdido ali. Olha, já vai... Deu horário, não, vou querer gravar mais alguma coisa aqui, não. Você tem um cronograma e deve ser seguido, né? Ou por uma coisa maior que aconteceu, você atrasa esse cronograma, né? Ou divide. Não estou falando que o cronograma é estático, né? Você pode ali manusear melhor os horários se algum problema acontecer, né? Então você observa e olha, e isso te ajuda muito na gravação do que você vai fazer. Decupagens diversas, né? Decupagem de produção, detalhamento das providências de produção para solucionar as necessidades de cada cena, solicitadas pelos chefes de departamento, direção, produção, fotografia, arte, som e montagem, seguindo as necessidades da análise técnica. No caso da decupagem de locações, por exemplo, trata-se de endereços, contatos, telefone, informações sobre como chegar ao local e custo de aluguel, né, e etc. Então existe aí vários tipos de decupagem, você pode criar, que vão te ajudar a fazer o seu planejamento na hora da gravação. Então é importante você utilizar o Word ou Excel, aí que seja, para fazer planilhas, para fazer tabelas de controles de horários de gravação, do que precisa, de objetos de cena, né, para você poder ter um melhor planejamento do que você vai querer, né, para quando chegar na hora da gravação, está tudo ok. Orçamento definitivo é baseado nas informações contidas na análise técnica, cronogramas e decupagens. Durante essa etapa, fazem-se as pesquisas de atores e tomadas de preço de fornecedores diversos, equipamento técnico, transporte, alimentação, veículo de cena, aluguel de estúdio, de imagem, de som. Não há, contudo, formalização de compromissos. Isso é verdade, né? Eu utilizo aqui uma planilha do Excel para poder fazer assim um planejamento de custos, de quanto que vai ficar todo esse trabalho que eu vou fazer. Orçamento definitivo é baseado nas informações contidas na análise técnica. Naquela análise técnica que eu mostrei, você já consegue fazer também um orçamento daquilo que você vai precisar, né? Cronogramas e decupagem. Durante essa etapa, fazem-se pesquisas de atores e tomadas de preços dos fornecedores diversos. Equipamento técnico, transporte, alimentação, veículos de cena, aluguel de estúdio de imagem e som. Não há, contudo, formalização de compromissos. Sim, se você, na hora da tua gravação, precisar contratar atores, né, ter mais material que você possa ajudar a gravar, você ali já consegue fazer nas suas decupagens, né, uma vamos dizer assim, um pré-orçamento, né? Ali, ó, nesse exemplo aqui, eu coloco aqui na tabela aqui, né, valores de quanto custa a equipe, quanto custa o elenco, quanto custa a despesa de alimentação, né, a despesa de produção, né, equipamentos a mais que eu vou alugar, né, e tudo isso, e já consigo fazer ali um orçamento do que eu preciso, né, o que eu vou gastar. Não é porque você está no celular que você acha que você não vai gastar, tá, galera? Né, você vai ter um custo que seja o mínimo, né? O custo de deslocamento até o local onde que você vai gravar,
o custo de ter uma equipe ali gravando, tudo isso é custo. Pré-produção. Segundo Cris Rodrigues, a fase de pré-produção engloba algumas tarefas, como comprar materiais diversos, como por exemplo, fita crepe, pilha, pano, né? Tudo que você vai precisar ali para você poder fazer a tua gravação. Fazer visitas finais às locações com o diretor de fotografia, se você é o seu próprio diretor de fotografia, então você vai lá fazer visitas finais de arte, de som, elétrica, maquinário, se você tiver mais equipe, pessoal da equipe para levar ali também. Se houver necessidade de alugar estúdio e dar início à construção de set, checagem de teste de câmera, lente e som. Isso é verdade, por isso que a pré-produção serve para você visitar as locações e você já vai lá fazer o teste, né? Com o seu celular, você já vai fazer ali um teste ali de como que vai ser a gravação. Planejar minuciosamente com antecedência qualquer deslocamento da equipe diariamente, lógico. Se você for gravar vários dias, você já faz esse planejamento, ou se você for gravar nesse dia e tiver várias locações, você já faz, vou começar por aqui, vou começar por aqui, vou começar nessa locação, vou começar ali. Cartas de autorização e contratação das locações, contrato dos atores, da equipe técnica e do equipamento técnico. Isso é verdade, gente. Então, assim, se você for gravar em alguns lugares, existem algumas situações que você, como eu já tinha dito, vai precisar de autorizações. Algumas locações, dependendo de onde você for gravar, vai precisar de uma carta autorizando você. Se você for utilizar atores, figurantes, você vai ter que pegar uma autorização de imagem dessas pessoas, né? Aluguel, se você for contratar mais algum tipo de equipamento, né? Contrato de aluguel, da onde que você está pegando esse equipamento. Compra de figurinos e objetos de cena. Então, né, você vai fazer a tua gravação, você tem que pensar no figurino. Que figurino que eu vou utilizar? Muitas vezes você vai utilizar o figurino que você já tem, mas se não tiver o figurino, você vai ter que comprar. Então, vai ter que ir na loja, comprar esses figurinos, né? Objetos de cena, provavelmente algumas gravações vocês vão precisar comprar alguns objetos de cena, por exemplo, Copa do Mundo. Se você for fazer um vídeo da Copa do Mundo, provavelmente você vai precisar de uma bola de futebol, dependendo do roteiro que você está fazendo. E você ou vai pedir emprestado para alguém ou vai comprar uma bola, né? Fazer a ordem do dia das gravações. Isso, lembra que eu falei? Vocês vão ter que fazer uma ordem do dia da gravação, né? Horário de chegada, né? Horário da primeira cena, horário da segunda cena, horário da terceira cena. Fazer teste de elenco com atores se houver necessidade. Isso mesmo. Se você tiver na tua gravação utilizando atores, nessa fase de pré-produção, você faz testes, né, antes da gravação, para quando chegar ali o ator já está sabendo, ator, atriz, já está sabendo a fala dele. Então façam testes, né, pelo celular mesmo, chama a pessoa, marca um dia com esse ator, essa atriz, e começa a gravar com ele ali de forma de teste, para quando chegar na hora da gravação, você já está tudo certo, o ator já vai estar sabendo, e você vai, quando chegar na gravação, rapidinho, já vai resolver, porque o ator já fez aquele teste antes, já fez aquele ensaio antes, e já está sabendo o que vai fazer. Fazer ensaios dos atores com o diretor. Produção. Agora saímos da pré-produção, né? Planejamos, pegamos o roteiro, fizemos a análise técnica, fizemos o orçamento, fizemos o cronograma de gravação, fizemos todos os testes para no dia agora chegar e falar, vamos gravar. Então, produção, que é a gravação ou filmagem propriamente dito. Nessa etapa, é realizada uma outra reunião, porém, agora somente entre os principais membros da equipe de produção. Diretor de cena, diretor de fotografia, diretor de produção e o produtor. E o diretor de arte. Se você tiver toda essa equipe, beleza, galera. Senão você é a tua equipe toda, né? Mas
já sabendo que nas próximas aulas eu vou falar sobre a função de cada um. Então você vai ter que ser saber qual que é a função do diretor de cena, qual que é a função do diretor de fotografia, o que um diretor de produção faz, o que um diretor de arte faz, né? Muitas vezes, se você tiver uma equipe dessa, seria ótimo, mas muitas vezes você é a equipe toda. Nela, o diretor de cena apresenta o roteiro, de preferência acompanhado da decupagem feita por ele, e a partir desse momento cada um assume suas responsabilidades e é dado início à realização do filme, vídeo propriamente dito. A filmagem ou gravação é feita nessa fase. Então, na produção, né, na gravação e filmagem, né, o Cris Rodrigues define as tarefas realizadas nessa etapa. Proceder à checagem de todos os itens da decupagem de produção 2 dias antes de cada filmagem, verificar as necessidades da ordem do dia, no dia anterior à filmagem, no momento da saída da equipe de locação, enviar para a administração o relatório de produção, não esquecer de anotar as razões dos atrasos de filmagem, horas extras eventuais da equipe, quantidade de páginas filmadas do roteiro, não permitir que quaisquer despesas sejam feitas sem autorização, exigir sempre notas fiscais de todas as despesas efetuadas e prestar contas diariamente. Ter à mão nas locações as autorizações de filmagem, muito importante, gente, porque aí pode chegar alguém e falar, não, quem autorizou você aqui gravar? Pelo menos você, não, estou autorizado aqui por essa autorização aqui que eu tenho assinada por essa pessoa. Estar atento ao cronograma do dia, de filmagem e aos planos filmados, isso mesmo. Como você já fez a pré-produção e o diretor já definiu quais os planos, quais os ângulos, qual o cronograma de filmagem, né? Aqui eu vou fazer essa cena, vou ter esse horário para fazer essa cena, então sempre ficar atento. Deixar a locação limpa e no mesmo estado que foi encontrado. É isso mesmo. Quando a gente chega lá numa locação, a gente muda tudo, né? A gente coloca tripé, a gente coloca luz, a gente modifica algumas coisas ali, né, do ambiente para a gente poder filmar um melhor ângulo. E depois que fez tudo isso, acabou a gravação, é o momento que você vai pegar, tirar todo o seu equipamento, guardar o seu equipamento, mas você volta na locação e arruma a locação, né? Deixa toda ela em ordem, né? Não dá para inventar, você falar, gravei, tá bom, vou embora. Não, você tem que voltar, deixar em ordem aquele set de gravação, aquela locação que você fez e utilizou, né? Isso faz parte também da produção, da gravação. Você chegou, gravou, fez lá todo um movimento de gravação, né? Utilizou ali todo o espaço e quando você sair tem que deixar organizado como estava antes. Na pós-produção, que é a desprodução e finalização. Nessa etapa, o diretor de produção e sua equipe devem fazer a devolução de materiais. Isso, se você comprou objetos de cena, se você pegou objetos de cena, figurinos emprestados, você tem que devolver. Ou equipamentos que você alugou, você vai já nessa fase devolver. A conferência de contratos com o elenco, né? Ver se está tudo certinho lá, se pagou lá o elenco. O fechamento de job, entre outras atividades. Enquanto a equipe técnica deve guardar todo o equipamento e cuidar da manutenção para que tudo esteja pronto para o próximo trabalho. É isso. Se for só você vai guardar todo o teu equipamento, ver se está tudo certinho, porque é um equipamento frágil, né? Equipamento de produção audiovisual é um equipamento frágil. Se você tem tripé, se você tem lentes de câmera, se você tem teu celular, você tem que manter ele sempre certinho, porque é teu, vamos dizer assim, é teu instrumento de trabalho. Já o diretor de cena vai para a finalização e edição do material, aí sim. Aí você vai pegar todo o material gravado e agora na pós-produção você vai sentar no teu celular e vai começar a editar. Com material brutos em mãos,
o diretor, no caso você, juntamente com o editor, que pode ser você ou alguém que você contratou para editar no teu celular, começará a montar o filme, o vídeo, o que consiste em escolher as cenas. Sim, você chegou lá na locação, gravou tudo, mas agora você vai escolher as melhores cenas que você quer que fique na montagem final do seu vídeo. Organizar sequência, trabalhar os efeitos, até o material ficar do jeito que você imaginou, ou o diretor que você contratou imaginou quando leu o roteiro. No estágio de pós-produção, a equipe de edição agrupa todo o material produzido durante o estágio de gravação e transforma tudo em um pacote completo. É aquilo que eu estava falando. Agora você vai pegar o teu material que você grava tudo, passou para a edição e transformar ele num vídeo. Cris Rodrigues divide a fase de pós-produção em duas, em desprodução e finalização. Na fase de desprodução, Rodrigues cita: normalmente, a maioria dos itens a serem desproduzidos vai sendo devolvida após as filmagens. A cada dia é aprovado definitivamente pelo diretor. Nessa fase, a equipe foi já liberada, restando somente as pessoas necessárias para a devolução do material usado na filmagem. Aqui é quando você tem uma equipe grande, né? Aquilo que eu falei, você pega todo o material que você gravou, começa a editar e aquilo que você utilizou anteriormente na gravação, você já começa a devolver, né? Já começa a dar um fim para esse material. Na pós-produção, né? Que é a desprodução e a finalização, nessa fase alguns procedimentos são realizados. Desprodução: checar com a produção todos os itens alugados e emprestados, que ainda precisam ser devolvidos. Lavar e passar roupas emprestadas em tinturaria de confiança, ou você mesmo, se não puder pagar uma tinturaria, se você utilizou uma roupa emprestada, lave, passe e devolva e agradeça muito a pessoa que te emprestou esse figurino. Decidir o que fazer com itens comprados e enviar cartas de agradecimento. Isso, né? Muito material que eu comprei, gente, assim, nas produções que eu fazia, né, principalmente se fosse alguma produção que envolvia crianças e tivesse brinquedo, eu já deixava o brinquedo com a criança. Falava, não, pode ficar, pode levar para casa, brinque, eu vi que você gostou. Então eu filmava com a criança com o brinquedo e depois deixava para ela. Finalização, edição ou montagem, onde que você vai fazer a edição, vai fazer a montagem do seu vídeo. Sonorização, sincronização de música, ruídos, diálogos, mixagem. Então ali você também vai já escolher a música que você quer, os efeitos sonoros que você quer colocar. Efeitos visuais e análise de cor, aí sim também. Aí você vai começar a fazer o quê? Eu vou colocar uma transição de um jeito, né? Vou colocar um efeito visual ali, já começa a pensar aí na parte da edição e já tratamento de cor, né? Você vai começar a ver a tua gravação, quando você grava, ela tá seca, vamos dizer assim, né? Sem nenhum tratamento, e ali você já vai começar a fazer também um tratamento de cor. Então, para a gente entender qual que é o fluxograma básico de produção audiovisual. Gente, é isso que eu estou falando, não é porque você está no celular que não existe um processo de gravação, né? Existe sim, existe esse processo de gravação que é dividido, como já a gente viu nessa aula, de pré-produção, gravação e pós-produção. Então, esse é um fluxograma básico aqui que eu vou passar para vocês. A partir do roteiro pronto, você vai pegar, fazer uma reunião de pré-produção, onde que você vai planejar as atividades de preparação. Depois você vai fazer uma reunião de gravação antes de gravar. Então, você fez a pré-produção, planejou e você vai fazer a reunião de gravação antes de começar a gravar o teu material. Aí vai ter a gravação no dia, gravação e filmagem. Depois da gravação e filmagem, você vai ter a pós-produção, que vai ser a edição de imagens e finalização do teu material e depois a aprovação do cliente e a distribuição aonde você quer distribuir. Ok? Então é isso, gente. Falamos um pouquinho
de pré-produção, gravação e pós-produção. Então, nessa aula conseguimos entender que dentro de uma gravação a gente precisa ter um planejamento, existe um processo a ser seguido. Isso pode ser da forma que você quiser fazer, né? Eu falei nesse momento, um momento mais amplo, né? Um jeito mais amplo de gravação. Mas tudo isso você pode fazer contigo mesmo, sozinho. Você pode fazer a pré-produção sozinho, você pode fazer a gravação sozinho, você pode fazer a pós-produção sozinho, já que o celular permite que você faça isso. Mas seria muito bom quando você for falar com o seu cliente, você ter esse material definido, esse processo. Ou mesmo se você é o seu próprio cliente, for gravar na tua loja, você também ter definido esse processo. Eu vou fazer um roteiro, esse roteiro eu vou fazer uma pré-produção, onde que eu vou definir ali, fazer toda a análise do que eu vou gravar, no dia que eu vou gravar, né? Aí depois que eu planejei tudo, né, pré-produção, organizei tudo, vou gravar, né, vou pro dia da gravação que eu marquei. Gravei tudo certinho, vou para pós-produção, que é a parte da edição, onde que eu vou definir como meu vídeo vai ficar. É isso aí, gente. Eu agradeço. Até mais. Até a próxima aula. Olá, galera. Agora a gente vai falar sobre roteiro. Sim, uma peça fundamental para você começar a gravar o seu vídeo pelo celular. Tudo começa pelo roteiro, galera. Não tem como. O roteiro pode estar na sua cabeça, né? Você pode chegar lá, ter um roteiro na minha cabeça, eu vou gravar assim, vou gravar assado, vou gravar desse jeito, né? Utilizando o meu celular, porque está tudo na minha cabeça. Mas lógico, é melhor você saber como que se faz um roteiro e também passar para o papel, né? Aprender essa técnica. E você pode, junto com o roteiro, num papel, você melhora a gravação. Por quê? Porque com o roteiro em mãos, você sabe onde você quer chegar. Você pode fazer anotações no roteiro, do que está ruim, do que está bom, o que está ruim você pode melhorar. Então é uma peça fundamental você saber fazer roteiro. Isso, tá, galera? Você precisa ter essa dinâmica e poder saber fazer um roteiro para poder, quando for gravar, você ter um roteiro em mãos, impresso, e ali você poder estar observando tudo que está funcionando, o que não está funcionando, melhorar ele. E o roteiro, galera, ele não é estático, né? Ele ganha vida. Eu sempre falo isso, que um roteiro ganha vida. A partir do momento que você tira da sua cabeça e coloca ele no papel, ele não é estático. Ele vai ali se transformando até na hora da gravação, até na hora da edição, porque a gente precisa sempre melhorar, né, aquilo que a gente está gravando. Então é importante ter o roteiro no papel. Vamos lá então, galera. Roteiro para publicidade. O roteiro é a posição-chave na fabricação de um filme, pois é a partir dele que se decide o filme. Um bom roteirista é aquele que conhece a fundo a técnica cinematográfica, pois é preciso escrever coisas filmáveis. Do contrário, o roteiro não passa de um sonho impossível de um filme. Jean-Claude Carrière é um premiado roteirista, escritor, diretor e ator francês. Isso é verdade. Já teve projetos que um roteirista escreveu um roteiro que era impossível de ser filmado pelo cliente, porque precisava de muita cenografia, de muitas coisas para você colocar ali naquele roteiro, para poder gravar, e não tinha como, não tinha orçamento. Então um roteiro ele tem que ser filmável, né? Você tem que fazer um roteiro pensando nas possibilidades de quanto você vai gastar também, ou quanto o cliente pode gastar para você. Não adianta você imaginar umas coisas mirabolantes e não ter recursos para filmar o roteiro. Então, quando você pensa em roteiro,
você tem que também pensar no custo que vai ter ali para você fazer as suas ideias acontecerem. O roteirista. A função do roteirista varia bastante de acordo com o tipo de filme produzido. O roteirista pode ser chamado para desenvolver uma ideia, adaptar um livro ou uma novela, uma peça de teatro ou escrever um musical, escrever um documentário, um programa de TV e rádio ou programa de internet, uma matéria jornalística. No jornalismo são conhecidos como redatores, é isso mesmo, né? No jornalismo são conhecidos como redatores, mas são roteiristas. É isso, galera. O roteirista pode adaptar um monte de coisa, o dia a dia, um livro, né? A gente vê aí grandes filmes aí que foram adaptados no dia a dia da sua convivência e dali eles tiraram personagens, produtos e fizeram um roteiro. E o roteirista é esse personagem importante para você poder passar para o papel, escrever ali e poder fazer o seu filme. O ato de escrever é um hábito que requer muito treino, dedicação e paciência. Ter uma boa ideia é apenas o início de um processo que exige muito esforço e insistência. Isso mesmo, galera, o roteiro é aquilo, você começa a escrever ele, reescreve, até ficar numa versão de um roteiro que seja filmável, né? Muitas vezes o roteirista começa com uma versão 1 e quando você for ver a versão final do roteiro, é a versão 10 do roteiro, né? Passou por 10 fases ali até chegar num roteiro filmável. Mas é isso mesmo, fazer roteiro é você sentar ali, escrever, reescrever, até ele ficar da forma que você está imaginando. O início do roteiro. Um filme, seja ele longa-metragem, curta-metragem, documentário, matéria jornalística, videoclipe ou publicitário, nasce a partir de uma ideia. Qualquer roteiro vai a partir de uma ideia, né? Eu tenho uma ideia de gravar isso, né? Como que eu vou pegar essa ideia e transformar agora ele em roteiro, né? Passar ele da minha ideia, da minha cabeça, passar ele para o papel. Um roteiro é uma história contada com imagens expressas dramaticamente em uma estrutura definida, início, meio e fim, não necessariamente nessa ordem. Isso mesmo, a gente vê aí vários filmes e vários vídeos aí que tem o início, meio e fim, mas muitos aí começam pelo fim, aí mostram já o fim do filme para dar um sentido ali, para ficar mais dramática a situação, para depois mostrar o início e o meio e depois ter uma conclusão daquilo que você está filmando. Isso pode ser também tanto em filmes cinematográficos, né, filmes de cinema, como até vídeos para celular. A gente vê muito isso, vídeos para celular, quando a pessoa mostra o produto pronto ali, né, o personagem pronto, quer saber como ficou aqui, isso, né, já mostra ali o fim e depois na passagem ali do filme já começa a mostrar ali como que foi feito o início, como foi feito o meio, né, e ter a conclusão de novo de como que seria a história inicial, né. Então o filme não precisa ter esse cronograma certinho, início, meio e fim, né, mas começa por aí, tá, gente? A gente tem que ter uma ideia de como que vai fazer um roteiro da sua ideia, onde que vai mostrar ali o início, que vai mostrar tudo que está acontecendo ali, mostrar os personagens, o objeto, né, o meio, para desenrolar o que está acontecendo, e o fim, que é a conclusão do roteiro. Roteiro. Um bom roteiro não é a única condição para o planejamento eficiente do tempo e do custo de filmagem, mas contribui para que o filme seja preparado de modo adequado. É isso que eu estou falando, galera, né? É muito bom você fazer um roteiro, passar isso por papel para você ver ali o que vai ter ali de dificuldade na hora da gravação, né?
quais são os problemas eventuais, né? Ali já no roteiro você já começa a fazer uma ideia de como vai ser o cronograma de gravação, vou começar por aqui, vou começar por ali. E muitas vezes, galera, assim, um roteiro, quando você pega o roteiro, necessariamente você não precisa gravar a primeira cena, no dia. Você pode começar com a última cena do roteiro e depois nas gravações posteriores, né, através do dia ali, você vai ticando, começa, por exemplo, o roteiro tem 10 cenas, você pode começar gravando com a cena 10 e depois a segunda parte da gravação é a cena 2, né? A terceira parte da gravação é a cena 5. Você não precisa gravar de ordem certinha que está ali o roteiro. 1, 2, 3, né? Cena 1, cena 2, cena 3, cena 4. Vou gravar cena 1, cena 2, cena 3. Né? Você pode ali, na hora da gravação, você pode escolher da melhor forma, do teu cronograma, o horário que você vai gravar as cenas. Você pode começar a gravar pelo final do roteiro. É importante que um roteiro esteja bem formatado, com espaços em branco para anotações da equipe e dos atores. Tenha cenas marcadas, assim como suas mudanças, que o conteúdo visual esteja cuidadosamente descrito, que seja fácil de ler, sem rasuras e correção, e com todas as páginas numeradas. Isso mesmo, se você tiver um roteiro que tiver várias páginas aí, ele tem que ter alguns espaços ali para você fazer algumas anotações de melhoria, né? Ou se você modificou ali na hora da gravação, você já anota no roteiro o que você modificou, né? Por isso que é importante mesmo você passar da ideia para o roteiro, para um papel, para você ali ter as marcações na hora da gravação, né? Super importante isso. Formato do texto. 2 formatos básicos dominam a indústria. Uma coluna, às vezes chamado estilo filme, e 2 colunas chamado televisão ou formato AV. É muito comum que o formato de 2 colunas indique de forma específica o enquadramento, os movimentos da câmera e dos artistas e as transições. É mais fácil incorporar elementos gráficos, áudio, efeitos especiais e storyboards em roteiros de 2 colunas. É isso mesmo, gente. No Word, né, você vai colocar ali 2 colunas ou até 3 colunas também, porque ali numa coluna você coloca a descrição da cena que você está fazendo, na segunda coluna você coloca ali o texto que vai ser feito para aquela cena, e se tiver uma terceira coluna você pode colocar ali informações como os caracteres que vão entrar, o som que vai entrar, o áudio que vai entrar ali, né, um efeito sonoro que vai entrar, ou os caracteres que nem eu falei, ou uma logo que vai entrar, porque com 3 colunas você já consegue dividir bem o teu roteiro. Você pode fazer de 2 colunas ou de 3 colunas. Existe também um formato de roteiro que é o roteiro americano, que é mais para cinema, que cada página é 1 minuto. Então, se tiver ali 20 páginas de roteiro, cada página ali, nesse formato de roteiro americano, indica 1 minuto de filme. Esse é mais, se você for fazer um tipo de filme, um documentário, um filme ficcional, você pode utilizar esse roteiro americano. Se você quiser mais para publicidade, utilize o roteiro por colunas, tá? Pode ser 2 ou 3 colunas. Etapas de um roteiro. Então a gente começa com a ideia, depois a gente tem um conflito, a gente tem os personagens, a gente tem a ação dramática, a gente tem o tempo dramático e a gente tem a unidade dramática. Isso mesmo, galera. Então, quando a gente pensa no roteiro, a gente vai pensar nessas 6 fases, né? Ideia, conflito, personagens, ação dramática, tempo dramático e unidade dramática. Vamos ver o que cada um quer dizer. A ideia. Um roteiro parte sempre de uma ideia, um fato, um acontecimento que provoca no escritor a necessidade de relatar. As ideias
são por vezes sutis e difíceis de alcançar. No entanto, obrigatoriamente se convertem no fundamental do roteiro. Isso exige o maior cuidado para descobrir, isolar e definir ideias dramaticamente pertinentes. É isso mesmo, gente. Todo roteiro começa por uma ideia. O problema da ideia é fazer com que essa ideia seja filmável, né? E essas muitas ideias podem estar ali, uma coisa que você leu, uma notícia que você viu, ou ali dentro da sua casa, ou ali no acontecimento do dia a dia que você fez, ou num livro que você leu. A ideia vem das referências que você tem. E o importante é você, a partir dessa ideia, procurar também referências. Se alguém já fez essa ideia, como que fez, como que produziu, como que filmou essa ideia. Porque senão você pode ter uma ideia e não ser filmável, né? Pelo alto custo que você está imaginando. Por exemplo, você pode querer que na sua ideia tenha um helicóptero chegando. Se você poder pagar um helicóptero, um aluguel do helicóptero de 30 minutos no ar, beleza. Ou você pode pegar essa ideia do helicóptero e fazer ali só o barulho que está chegando, o vento, e nem mostrar o helicóptero, né? Para ficar mais barato. Mas aí, vai ficar legal ou não, né? É isso que precisa ver, né? Não importa só ter uma ideia, e se ela não for filmável, não tem como fazer. Então a ideia é isso aí mesmo, tá, galera? Tá ali do teu lado e você pega essa ideia e agora vai tentar passar para o papel. Conflito. Mas a ideia audiovisual e dramática deve ser definida por um conflito essencial. A esse primeiro conflito que será a base de todo o trabalho do roteirista. Chamaremos conflito matriz. Embora a ideia seja algo abstrato, o conflito matriz deve ser concretizado por meio de palavras. Começa aqui o trabalho de escrever. É isso mesmo, você tem ideia para você pegar ali, né, a atenção do seu espectador, né, do público que vai ver seu filme. Você vai ter que pensar num conflito que vai ter nesse roteiro. O que vai acontecer ali para existir um conflito que posteriormente vai ser solucionado. Olha aí, então a gente tem ideia e a gente vai propor um conflito em cima desse roteiro, para que o espectador fique atento e siga assistindo aquilo que você está fazendo. E aí você vai propor uma solução para esse conflito. Personagens. Chegou o momento de pensar em quem vai viver esse conflito básico. Os personagens sustentam o peso da ação, são um ponto de atenção mais imediato para os espectadores. O desenvolvimento de um caráter é essencial para um bom argumento, conforme um personagem se move desde a motivação até o objetivo. Algo tem de suceder no processo, é isso mesmo. Então você vai criar um personagem. Esse personagem pode ser até você, tá? E esse personagem é o que vai criar uma expectativa ao público que está assistindo, né? Qual o caráter desse personagem, né? Qual a personalidade desse personagem? Se esse personagem é um personagem bom, se esse personagem é um personagem ruim, se ele é bravo, né? A gente vê aí na internet vários tipos de personagens aí que até se tornaram influencers, né? E eles ali comunicam aí com o público, né? Fazem vídeos ali comunicando com o público. Mas se você perceber todo o roteiro, né? Começou ali com uma ideia, aí com conflito e agora tem um personagem. Ação dramática. A ação dramática é a maneira como vamos contar o conflito básico vivido por aqueles seres chamados personagens. Ao que, quem, onde, quando. Juntamos então o como para trabalhar na ação dramática. Somos obrigados a construir uma estrutura. A estrutura é um dos fundamentos do roteiro e a tarefa que maior exige criatividade do roteirista. É isso mesmo, né? Agora a gente vai colocar ali uma ação dramática para o personagem. O que ele vai fazer ali para que tenha algo dramático para chamar mais atenção ali do público, né? Do conflito que vai ter, né? Essa ação dramática que a gente vai colocar
Então a gente percebe que todo roteiro tem uma construção básica, galera. Se você pegar isso para tudo que você for fazer, você vai conseguir fazer um filme que chame a atenção mesmo para o seu público. Quinto, tempo dramático. A estrutura é, portanto, a organização do enredo em cenas. Cada cena tem uma localização no tempo, no espaço e na ação, que sucede continuadamente em algum lugar, no momento preciso. A estrutura será, na prática, a fragmentação do argumento em cenas. A estrutura é o esqueleto formado pela sequência de cenas. Agora sim, galera, a gente vai colocar ali o tempo dramático no nosso roteiro, né, dividido ali em 2 colunas ou 3 colunas, ou em formato americano, né, o roteiro americano. Você vai colocar ali, né, toda uma estrutura ali, cena 1, aonde que está começando, né? Começa no pôr do sol, ou começa no nascer do sol, né? Então você está colocando ali o tempo no seu roteiro, né? Ali na ação, no espaço, né? Na localização, né? Você pode cena 2, né? O personagem viajou até uma outra cidade, né? Cena 4, né? O espaço, a ação que ele está fazendo, né? Cena 5, então tempo dramático ali você vai colocar em cada cena que você vai estar fazendo no teu roteiro. O 6 e o último, unidade dramática. Enfim, o roteiro deve estar pronto para ser filmado ou gravado. É o script ou roteiro final. Aqui o diretor vai trabalhar com a unidade dramática do roteiro, isto é, com as cenas. O roteiro final é o guia para a construção do produto audiovisual. É o momento em que a unidade dramática, a cena, se torna realidade. É isso mesmo. Depois de você pegar tudo, né, fazer sua ideia, fazer um conflito, né, construção de personagem, né, ação dramática, o tempo dramático, tudo isso se transforma em uma unidade dramática onde que o diretor, ou você como diretor, vai pegar ali o roteiro e vai transpor aquilo do papel para um filme, né? Para um vídeo. Informações do roteiro. É pelo roteiro que o produtor terá as informações para elaborar um orçamento após minuciosas decoupagens de atores principais, pequenos papéis, figurante, número de cena, dos interiores, exteriores, cenas noturnas e diurnas, veículos de cena, etc. É isso mesmo, por isso que é importante você ter o roteiro em mãos, porque com o roteiro em mãos você vai conseguir fazer uma análise técnica ali e você vai conseguir saber quantos dias de gravação você vai ter, né, quantas horas de gravação você vai ter, quantos personagens ali você vai ter que contratar, quantos objetos de cena você vai ter que comprar, né, figurino, maquiagem, cabelo, né, tudo ali. Então, por isso que é importante você ter um roteiro em mãos para você poder ter ideia de quanto vai custar ele. Roteiro para cada profissional. O diretor de cena estuda as cenas do roteiro para poder contá-las de modo visualmente dramático. É isso aí, né? O diretor vai ser a peça fundamental ali de como que vai ser as cenas daquele roteiro que está sendo feito. Os atores decoram seus diálogos e formam a estrutura dramática do caráter de seus personagens. É isso mesmo, né? Se tiver falas de atores, os atores vão pegar ali, vão ensaiar. Vocês podem ensaiar antes também, né? O diretor pode ensaiar antes da gravação, para quando chegar na gravação já está tudo perfeitamente ensaiado para o ator ali fazer a sua cena. O diretor de fotografia planeja a atmosfera visual das cenas e seleciona as lentes necessárias. É isso mesmo, agora o diretor de fotografia vai pegar o roteiro e vai começar a imaginar ali os planos, os ângulos, a luz que ele vai fazer, né, o movimento de câmera, né, o que ele vai enquadrar, né? Então, olha como que é importante o roteiro. O técnico de som pensa como serão gravados os diálogos, música e outros efeitos e já estuda como todos esses ingredientes serão misturados na mixagem final. Isso aí, ó, o técnico de som, quem está fazendo som, já começa a imaginar também como que vai ser o áudio, né, da gravação. O editor, montador, de antemão, visualiza em termos de tempo e espaço cinematográfico e assim por diante. Então, editor e montador já pega o roteiro e ali ele já vai saber como que ele já vai poder montar esse filme,
né? Como que ele vai colocar os efeitos também ali, né? Olha como é importante o roteiro, até se você for sozinho e fizer todos esses papéis aí, né? Essas funções aí do diretor, ator, diretor de fotografia, o técnico de som e editor, para saber ali como que você vai filmar, como é importante o roteiro. Protegendo seu roteiro. Isso aí, galera. Por que eu preciso proteger meu roteiro? Porque é uma ideia sua, né? Algo seu, né? Algo que você construiu. E é importante você proteger o seu roteiro para você ter ali uma credibilidade, né? Uma certeza que aquilo é seu. Olha lá, pela nossa atual Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 98, a partir do momento em que temos nossa obra publicada em qualquer mídia, sendo tal direito inalienável, não podemos nos desfazer dele. É recomendável registrar o roteiro no Escritório de Direitos Autorais, EDA, da sua cidade. Então, procure aí na sua cidade um Escritório de Direitos Autorais, né? Deve estar muito ligado ali com o sindicato dos atores, né? Que ali você vai poder fazer um registro, ou você faz um registro no cartório, ou mesmo, gente, se você mandar por e-mail o seu roteiro e está comprovando que é teu roteiro mesmo, até isso serve, né? Ou você pode mandar para a Biblioteca Nacional, né, também, e pedir um registro. Muitos profissionais só aceitam um roteiro, né, se ele tiver registrado, mas aí protegendo você aí da sua ideia, né? Que a sua ideia tem que ser protegida. É isso aí mesmo, galera. Ficamos aqui pela aula de roteiro, né? A gente viu como é importante fazer um roteiro que ele seja básico, né? Se você não quer utilizar de 2 colunas ou de 3 colunas, ou se você não quiser fazer aquele formato americano de 1 minuto por página, anote mesmo ali num caderninho ali o que você vai fazer, um roteirinho básico também, né? Para você ter ali uma noção de quanto você vai gastar e o que você tem que fazer, né? O roteiro é isso mesmo, o roteiro é onde a gente quer chegar, né? Mas como é um roteiro cinematográfico, aí a gente tem que aplicar algumas coisas assim para melhorar, para a gente, quando for filmar, a gente saber o que a gente está fazendo. Valeu, galera, até a próxima aula. Olá, galera, continuando aqui com a aula de produção de vídeo para celular. A gente vai falar agora de uma coisa muito importante, que é sobre a equipe de audiovisual. Muitas vezes a gente pensa que trabalhar só com o celular você vai conseguir trabalhar sozinho, mas se você quiser, né, trabalhar de maneira profissional, você vai ter que saber o que essa equipe do audiovisual faz, né? O que um diretor de cena, o que um câmera, um maquiador, um figurinista faz, né? Dependendo do projeto que você for fazer. Lógico que tem algumas coisas que são mais fáceis você fazer, que sozinho você consegue. E de uma forma meio empírica, né, do seu conhecimento, você vai lá e vai poder fazer, porque todo dia a gente está vendo o audiovisual, né? Então ali, de alguma forma, a gente percebe como que a gente pode fazer, né, sozinho. Mas não, né, existe sim uma equipe e é bom a gente saber como que se trabalha essa equipe. Então, existe um elenco básico de profissionais que compõem o quadro de produção para vídeo. Dependendo do porte do trabalho, dependendo do orçamento do seu trabalho também, esse elenco pode variar, né? Esses profissionais que vão trabalhar pode variar, tanto com a inclusão quanto com a retirada de alguns profissionais do grupo. Isso, você pode fazer sozinho, mas se você tiver uma equipe junto contigo trabalhando, você vai conseguir produzir melhor. Profissionais envolvidos na produção de um roteiro publicitário. Galera, se vocês forem trabalhar com algum cliente ou você é seu próprio cliente, você vai ter que saber que você vai começar pelo roteiro. É por esse roteiro que você vai conseguir
saber que nem na aula que eu já falei sobre pré-produção, produção e pós-produção, você precisa de ter um roteiro para fazer uma análise e começar a saber o que você vai contratar, né? O que você vai precisar para a tua gravação. Então, a gente começa com o cliente. Se você tiver uma agência que atenda você, ou você é a própria agência, fornecedor, né? Você é o seu próprio fornecedor, e o veículo que você vai distribuir o material gravado que você fez. A partir desse momento, você já sabe, né? Com essa equipe, você vai ter que fazer um roteiro. Essa equipe pode estar concentrada em você ou não. Você pode mesmo ir num cliente, aí o cliente vai te passar uma ideia do que quer, aí você vai para uma agência, se você é agência ou não, né? Você vai para uma agência ou não, e começa ali junto com a agência já produzir o roteiro. E você é o fornecedor audiovisual que vai fazer o trabalho, sabendo qual veículo que você vai distribuir. O cliente é quem solicita o trabalho e determina a verba. Pode ser uma empresa, indústria, comércio, uma organização, igreja, organização não governamental, ONG, outras coisas, né? Então o cliente é aquele que vai determinar quanto vai pagar para você fazer o vídeo. A agência administra a verba do anunciante e sugere os investimentos em publicidade, propondo estratégias de comunicação alinhadas com o plano de marketing do cliente. É isso, por isso que é bom ter uma agência, porque aí você vai saber, né, qual a estratégia de marketing que está sendo realizada para você poder fazer o vídeo, o roteiro. Fornecedor é a produtora de vídeo, é você que vai lá gravar com o celular. A produtora de filmes publicitários são mais voltadas às agências, baseadas no relacionamento entre seus profissionais. O briefing coletado sobre a película a ser produzida já chega construído, com ideias bem acabadas. Cabe à equipe diretiva do filme desenvolver o projeto de forma impecável, com muita criatividade na direção e muito cuidado com a estética. O desafio é traduzir as necessidades do contratante em uma linguagem audiovisual, pensando em todos os detalhes do início ao fim. Esse texto foi extraído do artigo Conheça as diferenças entre produtoras de vídeos publicitários e corporativas de Philip Moss. Então a gente percebe que a produtora pega o roteiro e junto com a agência vai começar a pensar como que vai ser feito essa gravação, né? De forma criativa, técnica. O veículo vai ser simplesmente aí as redes sociais ou a TV, se você for mandar um vídeo de celular para a TV também, né? Pode ser emissora de televisão, canal da internet, exibição indoor ou outdoor, eletrônico e sala de cinema. Então o vídeo que você for fazer, você tem que saber qual veículo que você vai estar colocando. Se vai ser nas redes sociais, Instagram, TikTok, para você começar a pensar e planejar como que você vai fazer essa gravação. Profissionais responsáveis pela criação, desenvolvimento e veiculação do produto audiovisual. Então depois que você fez o vídeo, você tem os profissionais ali que pensam como que é a criação e desenvolvimento e onde que vai ser vinculado. Então a gente tem o atendimento, o diretor de criação, a dupla de criação e o mídia. Atendimento é o profissional que faz o elo entre a agência e o cliente. Ele tem a função de fazer com que tudo funcione dentro das expectativas do cliente. Isso é verdade, né? O atendimento é aquele que faz a venda. Se você é teu próprio atendimento e faz esse trabalho dentro da sua função como produtor, você vai ter que ser esse profissional aí que vai ter que fazer o elo de ligação entre o cliente, o que o cliente quer, com a produtora, com a agência. O diretor de criação é o líder de criação da agência. É quem vai conduzir as reuniões de criação, brainstorm e o desenvolvimento do trabalho em si. É ele que bate o martelo em relação ao caminho criativo a seguir. É isso aí. Você vai ser o diretor de criação também do teu vídeo para celular.
ou se existe uma agência que tem um diretor de criação ali que vai pensar como que vai ser feito toda a criação do produto audiovisual. O diretor de criação, alinhado com os objetivos do cliente, esse profissional tem a tarefa de garantir a qualidade do produto criativo, tanto em termos de ideia, estética visual, quanto principalmente como solução de um problema de comunicação. Então, o diretor de criação está fazendo ali todo o material pensando no lucro, né, na venda que o cliente vai ter. E a dupla de criação? É constituída por um redator, que é o que escreve, e um diretor de arte, que estão subordinados à direção de criação. Quando se reúnem para resolver uma situação, problema, como a criação de uma peça publicitária, esses profissionais pensam de maneira especializada, né? Então existe lá o diretor de arte, que vai pensar na arte do vídeo que você vai fazer, e o redator, que vai pensar nos textos que o vídeo vai precisar ter. O redator pensa de forma literária, o diretor de arte pensa de forma plástica e visual. Existe uma interação entre eles e muitas vezes os papéis se invertem na hora de criar. É isso aí. Se você é um profissional sozinho, você vai ter que fazer esse papel também, de redator e diretor de arte. Você vai ter que pensar na arte do seu vídeo, né? Você vai ter que pensar nos textos que você vai ter que colocar lá no seu vídeo. Mídia, né? Ou mais atualmente, o tráfego, né? Que o pessoal fala, né? O mídia, que é o tráfego de mídia aí que a gente vê aí, esse profissional tão requisitado agora na época da internet, é o profissional responsável pelo planejamento de mídia. Então, aquele que vai pensar aonde que teu vídeo vai estar aparecendo nas redes sociais, né? Se é TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, né? Ou seja, pela escolha dos meios para veiculação das diferentes peças publicitárias, né? Então, o mídia, né, ou o gestor de tráfego, ele é o profissional responsável pelo planejamento de mídia, ou seja, pela escolha dos meios para a veiculação das diferentes peças publicitárias. O mídia, né, ou esse gestor de tráfego, né, juntamente com o atendimento, administra a verba do cliente. Então você sabe que tem uma verba ali para você fazer a sua veiculação, definindo a melhor maneira de aplicá-la e distribuí-la entre os veículos de comunicação, visando um fim específico, atingir o público-alvo. Então tem todos esses profissionais. Gente, é isso. Olha como você vê que não é simplesmente você fazer uma gravação para o celular, mas quando você for fazer uma gravação para o celular com o teu material publicitário, você tem que pensar em todos esses, como esses profissionais atuam dentro de uma realidade publicitária, né? Então, o gestor de tráfego, o mídia, ele sempre vai fazer com aquele vídeo chegue a atingir o público-alvo desejado pelo cliente ou pelo seu cliente. E quem são os profissionais que estão numa produção de vídeo mesmo, né? Numa produção audiovisual? Se você for fazer uma produção grande, né, com um valor maior, muitas vezes você vai precisar de vários profissionais que te auxiliem na gravação, né? Então vamos entender quem que são esses profissionais. Tem o diretor de cena, o diretor de fotografia, o assistente de direção, o diretor ou coordenador de produção, produtores, operador de câmera, assistente de câmera, técnico ou operador de áudio, eletricista, maquinária, contra-regra, figurinista, maquiador e cabeleireiro, o editor e o finalizador e o design de som. O que um diretor de cena faz? Olha lá, tem um papel principal com a produção do comercial, na posição de líder, dá as diretrizes para o trabalho de todo o grupo. Como é ele que tem a qualificação técnica e a sensibilidade artística para realizar o vídeo, o filme, possui toda a liberdade de opinar ou alterar o roteiro, com o propósito de melhorá-lo.
mas sempre mantendo o conteúdo e negociando com o roteirista. Então o diretor de cena é aquele que tem um conhecimento técnico, tem um conhecimento artístico e vai dirigir a cena. Ele, no momento, né, o que a gente tem que pensar assim, quando a gente está na gravação, no set de gravação, o roteiro ele ganha vida. Então o diretor de cena tem esse conhecimento e essa liberdade para chegar e falar, alterar o roteiro. Mas lógico, junto lá com o roteirista, ou com o cliente, ou junto com a agência, para fim de melhorá-lo, né, o produto final, né, o vídeo final. O diretor de cena imagina um filme, vídeo, antes de realizá-lo, e toda a equipe se mobiliza de acordo com isso. Isso é verdade, antes de você ir numa gravação, na tua cabeça, como diretor de cena, já tem que estar montado como que vai ser todas as cenas que você está fazendo. Você já tem que ter esse deslumbre, vamos dizer assim, né? Essa visão. Você já tem que começar a montar, vai começar a cena assim, depois vai para essa cena, depois vai para outra cena, até finalizar a cena que eu quero como diretor de cena. Na produção publicitária, o roteiro é decupado pelo diretor de cena. Outros profissionais, como produtor, podem auxiliar nessa tarefa, mas suas contribuições são menores. Então, o diretor de cena é esse profissional que você tem que aprender a ser como esse profissional. Tem que ter uma visão artística, tem que ter uma visão técnica, né? É ele que vai saber organizar toda a equipe que está em volta e ele que vai saber qual que vai ser a melhor cena a ser gravado. Então é isso, você tem que incorporar isso, ser um diretor de cena quando você estiver lá à frente gravando com o teu celular. Diretor de fotografia. Esse profissional é responsável pela fotografia do material e determina aspectos como a posição das luzes, onde que você quer colocar as luzes, a luz e o uso de filtros, de lente, da câmera, sempre de comum acordo com o diretor de cena. Então ali o diretor de fotografia, ele vai pensar ali como que vai ser o enquadramento, como que vai ser a luz que você vai estar fazendo, como que está operacionalmente ali, que ISO você está colocando, que abertura de diafragma você está usando, que velocidade você vai usar, que temperatura de cor que você vai trabalhar ali na hora da filmagem, né? Que movimento de câmera que ele vai ter que fazer. Ele pensa ali, lógico, junto com o diretor de cena. Então, se você estiver gravando sozinho lá com o teu celular, você tem que incorporar isso. Você tem que ser o diretor de cena, você vai ter que ser o diretor de fotografia, porque você vai ter que pensar na fotografia também da sua gravação. A fotografia é muito importante, pois constrói uma espécie de linguagem subjetiva, isso mesmo, né? Através da fotografia que você está fazendo da tua cena, você está criando uma linguagem onde que subjetivamente você quer que as pessoas entendam. A escolha da luz mais escura, leve, colorida ou sóbria transmite conceitos e causa certo sentimento nas pessoas, fazendo com que elas sintam a cena ou o filme com maior intensidade, né? Isso é verdade. Dependendo ali como você, o diretor de fotografia, faz a cena, ela vai causar um sentimento para a pessoa que está vendo aquele vídeo. Então, por isso que é muito importante pensar na fotografia. O assistente de direção. Se você tiver um assistente de direção, ótimo. Né? Assistente de direção quer dizer que é uma produção muito grande que você tem. Né? O assistente de direção, a maioria dos diretores de cena tem um assistente. Mas alguns preferem trabalhar sozinhos. A função do assistente é servir de elo entre o diretor e a equipe, repassando informações e conferindo as providências. É isso aí, o assistente de direção é aquele secretário que vai estar ali fazendo o meio de campo entre o diretor de cena e o restante da equipe. No set de gravação ali que você está fazendo, né? Pode ser numa loja, pode ser numa empresa, pode ser numa indústria, onde for, você monta um set de gravação. Esse profissional pode fazer as marcações da cena no papel, antecipando o trabalho de finalização. Ele vai pegar lá o roteiro e vai começar a ticar tudo que já foi gravado, tudo que já foi usado na gravação.
ele faz um papel mesmo de assistente, mesmo de direção. Diretor e ou coordenação de produção. Chefia a equipe de produção comandando todas as operações, desde o estabelecimento de cronogramas até a pré-seleção dos modelos. É ele que fica com contato direto com o diretor de cena. Nem todo trabalho tem uma equipe de produção, e portanto um diretor coordenador de produção. Alguns têm apenas o produtor. Isso é verdade, gente, né? Se você tiver um trabalho fazendo, tiver um diretor de produção ali, quer dizer que é um trabalho grandioso que você está fazendo, com várias pessoas ali. Né? Mas não é todo mundo que pode ter um diretor ou um coordenador de produção. Como muitas vezes eu só trabalhei com produtores mesmo, já tive vários trabalhos que eu já fiz, que eu contratava alguns produtores. E eu mesmo ali como diretor de cena, né, já fazia essa função também de diretor de produção e coordenava os produtores. É responsável por tudo ou quase tudo que acontece na produção. Um filme pode ser feito com um único produtor ou com vários, dependendo do tamanho da produção. Existe até mesmo produtores especializados, como é o caso do produtor de elenco. Não é isso, você vai fazer uma gravação para o cliente, precisa de vários atores, né, um elenco, figurante. Existe um produtor de elenco para isso, que só se preocupa com a seleção do elenco. Existe outro tipo de produtores, são o produtor de locação, o produtor de objeto de cena, o produtor de elenco, o produtor de figurino, o produtor de set. E todos esses produtores, ele tem uma função específica. No caso aí, ó, o produtor de objeto de cena, que nem, por exemplo, na Copa do Mundo, você vai fazer uma gravação na Copa do Mundo. Qual objeto de cena que você vai precisar, já que você está gravando uma situação de Copa do Mundo? Uma bola de futebol. Então, o produtor de objeto de cena vai lá, vai ter que comprar uma bola de futebol nova ou pegar uma bola emprestada, vai depender aí de como que você vai ter grana aí pro teu orçamento, se dá para comprar ou não. Mas existe aí o produtor de objetos de cena, como todos esses produtores que eu falei. Operador de câmera, cinegrafista, é o responsável por posicionar e movimentar a câmera de acordo com os planos definidos pelo diretor de cena. Para isso, além de conhecimento técnico, precisa ter controle e precisão dos movimentos e entender claramente o que o diretor está querendo passar. É isso mesmo, né? Então, existe ali o câmera, o operador de câmera, o cinegrafista. Ele vai ter um conhecimento técnico e junto ali com o diretor de cena e o diretor de fotografia, ele que vai operacionar a câmera. No caso aí, ó, quantas funções que você já está fazendo, mesmo sendo com celular ou sozinho, você vai ter que incorporar esse diretor de cena, vai ter que incorporar um produtor, um diretor de fotografia e também um operador de câmera. O assistente de câmera, se você tiver um assistente de câmera, é o responsável pelo funcionamento e pela manutenção da câmera. Suas atividades incluem montagem da câmera no tripé, garantia da segurança do equipamento no set de filmagem, troca de lentes e filtros, se você tiver lentes ali para trocar. Fora do set, mantém as baterias sempre carregadas, faz a limpeza de câmeras e lentes e cuida do cabeamento. Isso aí, né? O assistente de câmera é um assistente mesmo do câmera, do operador de câmera. Ele vai cuidar ali da bateria, do teu celular, no caso, vai cuidar ali de outros equipamentos que vão estar ali. Então você vai ter que fazer todas essas funções, né? Técnico ou operador de áudio, né? É o responsável tanto por assegurar a qualidade do áudio no set, avisando sobre a interferência de algum ruído, quanto por operar os equipamentos de áudio necessário, microfones de lapela, boom, entre outros. Não é porque você está fazendo no celular, você também só está gravando, que você não pode se preocupar com áudio, né? Você tem que se preocupar com áudio. E você vai ser ali o teu operador de áudio. Então você tem que observar quais são os barulhos que estão ali em volta que vão te atrapalhar, né? Se a gravação do áudio no teu celular está sendo boa, né? O microfone que você está usando ali está conectado, né? Se está tudo certinho. Então você tem que ser esse técnico, esse operador de áudio,
Se você tiver um profissional igual esse, só para cuidar do áudio, é melhor ainda. O eletricista trabalha sob o comando do diretor de fotografia e responde pela parte elétrica. Entre suas funções estão as trocas de lâmpadas dos equipamentos de fotografia, de luz, auxilia na posição dos refletores e cuida do cabeamento. Isso mesmo, se você for lá no teu cliente e precisar fazer uma luz, você vai ter que agir também como eletricista, você vai ter que ver onde que tem pontos ali para você poder ligar a sua luz, se vai precisar de extensão ou não. Então você tem que fazer esse trabalho também de eletricista. Se você tiver um eletricista, melhor ainda, ele vai fazer esse trabalho para você. Mas se você for no teu cliente, fazer uma gravação lá de celular e precisar montar uma luz, você vai ter que conhecer a locação e vai ter que ver a parte elétrica. Onde que tem ali, onde que eu posso ligar minha luz, Se é de 110, se é 220, se a minha luz é bivolt, se eu vou precisar ali de extensão. Então até isso você vai ter que ver, fazer uma função como eletricista. Maquinista é o profissional que opera os equipamentos pesados, que tornam possíveis algumas posições da câmera, como traveling e grua, por exemplo. É isso mesmo, você vai ser seu próprio maquinista. Se você tem ali um equipamento pesado que você precisa montar, você vai ter que carregar o teu tripé, você vai ter que carregar teu material de equipamento, teu material de gravação, e ali você vai também fazer esse papel de maquinista, montar a luz, montar tudo, montar toda essa parte de equipamento pesado, apesar que você pode ir lá com o celular na mão e poder gravar, mas se você estiver ali querendo fazer outras coisas também, você vai precisar ir para o maquinista e você vai ser o seu próprio maquinista. Contra-regra, cuida da montagem e desmontagem do cenário, entre outras inúmeras funções, como transporte de objetos de cena e limpeza do set. Isso aí, você vai fazer um papel de contra-regra, aquele contra-regra mesmo do teatro. Vai ter todo o material ali, você vai no set de gravação, e você vai ter que reorganizar aquilo que você, quando chegou, gravou, colocou alguns objetos de cena ali, colocou alguns objetos do cliente em outros lugares, e você vai ter que voltar ali na ordem certa, colocar tudo na ordem certa. Eu falo muito isso na desprodução, que a desprodução é você chegar e deixar ali todo o set de gravação como você encontrou, porque na hora da gravação você mexe alguma coisa ali, mexe alguma coisa lá, e o contra-regra é um profissional que faz esse trabalho. O cenógrafo é um membro da equipe que planeja, projeta e acompanha a execução dos cenários em que as cenas deverão acontecer, bem como responde pelas ambientações da locação. Se você está fazendo um trabalho fashion film, tipo um fashion film que precisa de um cenário para os modelos ali que estão vestindo a roupa do cliente, se for uma coisa de roupa, bolsa, sapato, existe um cenógrafo que projeta ali, planeja qual vai ser a cenografia ali que você vai colocar para ficar melhor ali para a gravação, Então o cenógrafo é esse profissional que pensa como que vai ser a cenografia ali da gravação, como que vai ser ali os componentes que vão ajudar a ambientar o produto a ser exposto, Então é isso, Se você tiver um cenógrafo, melhor ainda, senão você vai ter que incorporar também esse papel da cenografia, Você vai ter que chegar lá no cliente, aqui, vamos fazer aqui uma cenografia tal, vamos utilizar isso daqui, vamos fazer um trabalho de cenografia. Figurinista, as roupas e os acessórios que o elenco usa são responsabilidade desse profissional. Quando o trabalho exige a criação do figurino, ele deve antes fazer um croquis para apresentar ao diretor, além de fazer pesquisa de tecidos, adereços e acessórios. Se você tiver um figurinista, para pensar como que vai ser a roupa que vai ser vestida ali para a cena, qual vai ser a roupa que vai ser utilizada, dependendo ali da gravação que você está fazendo, é uma gravação de época, então vai ter que ser um figurino de época, vai ter que pensar como que vai ser o figurino, esse figurinista vai apresentar um croquis,
um material um desenho, né? O croquis, que é um desenho para o diretor de cena, para ver se aprova, se está tudo certinho, né? A questão da roupa. E ele sempre vai ser aquele profissional que vai lá pegar, vai dar a roupa, vai pegar a roupa, vai cuidar da roupa, né? Tudo que está relacionado à questão do figurino, da roupa, vai ser do figurinista. Maquiador e cabeleireiro é quem cuida para que os cabelos e a maquiagem de atores e modelos estejam adequados para o filme e o vídeo a ser realizado. Existem alguns truques importantes para a maquiagem que levam em consideração a luz definida pelo diretor de fotografia. Isso mesmo, né? A maquiagem, o cabelo sempre tem que ser pensado também, né? Você não pode chegar lá na hora da gravação e aí vamos gravar. Aí o cabelo não está sem corte, né? Não tem uma maquiagem ali para uma apresentação melhor para a sua gravação, e tudo vai ser pensado junto ao diretor de fotografia. Vai depender muito do filme que você está fazendo. Se você está fazendo um vídeo de terror, vai ter que ter aquela maquiagem, né? Meio Halloween, de Dia das Bruxas, ou se você está fazendo uma gravação que é um show, né? Então você vai ter que fazer uma maquiagem diferente. Existem vários tipos de maquiagem, existem vários tipos de cabelos podem ser trabalhados, por isso que existem esses profissionais, né, para pensar, né, de forma artística como fazer essa maquiagem e como fazer esse cabelo para a filmagem que você pretende fazer. Editor ou finalizador é responsável pela pós-produção das imagens e pelos efeitos visuais que compõem o vídeo ou filme, tais como caracteres, animação, correções de cor, etc. Para isso, precisa ter conhecimento técnico de softwares de edição e tratamento de imagem. É isso mesmo, o editor vai ser aquela pessoa que vai fazer a montagem, né, do vídeo. Vai ser você vai pegar no seu celular, vai utilizar lá o CapCut, né, pode ser o CapCut ou outro editor de vídeo, e você vai começar ali a fazer a edição, né. Então existe esse profissional também que o produto, você viu como que o produto audiovisual ele não é tão simples, né? Você vai precisar pensar no roteiro, vai precisar pensar na pré-produção, vai precisar pensar na gravação e depois vai precisar editar para finalizar ele, né? Então tudo isso você pode fazer de maneira rápida ou não, vai depender muito do projeto que você está fazendo. E o editor de vídeo e finalizador é esse profissional responsável. Ele vai pegar as imagens gravadas, vai começar a montar, vai começar a fazer um tratamento de imagem, vai começar a fazer tratamento de áudio, vai lá colocar os caracteres, vai colocar os efeitos, né? Vai ser o profissional responsável para finalizar o vídeo, por isso que ele é o finalizador. Design de som. Esse profissional também exerce uma função essencial na construção do vídeo, tanto na etapa de edição ou finalização, né? Esse design de som, ele vai pensar nos sons que você vai colocar no vídeo, né? Pode ser um barulho de porta, pode ser um barulho de sirene, e ele vai procurar. Então você vai ter, dependendo, né, do vídeo que você está fazendo, você vai colocar alguns efeitos de som ali, que você vai buscar ali na internet, alguns barulhos, ou mesmo você pode produzir esses sons. Então, design de som é esse profissional, que vai separar ali os efeitos de som que vai colocar no vídeo. A produção e a direção. O trabalho de todos os envolvidos com a produção de um filme, para o diretor de cena ter o suporte necessário para contar a história como ele imaginou, né? Então, tudo que você for fazer na tua produção do teu vídeo, né, é isso, é o suporte para você como diretor de cena imaginar, né, como que vai ser o vídeo final, né? Simplesmente é isso, a produção e a direção têm que trabalhar juntos. Produção. A produção em geral, seja ela de um filme, comercial, um longa-metragem, documentário, um institucional, filme de treinamento, desenho animado, é um trabalho incrivelmente fascinante, pois abraça na sua totalidade e em profundidade a arte, o belo, a objetividade, a percepção, a inteligência, a sensatez, a sensibilidade e a criatividade do homem. Então, quem faz esse trabalho que a gente, né, tanto almeja fazer, né, de vídeo,
e abraça isso, você vai se tornar esse profissional, né? Que vai ter uma profundidade do que é uma arte, do que é o belo, né? Percepção, inteligência para poder resolver problemas de produção que sempre acontecem, né? E a sensibilidade e a criatividade para você poder fazer um vídeo final, né? É isso que contempla, né? Você sendo um profissional do vídeo, né? Quando você abraça esse tipo de trabalho, de produção de visual, você trabalha de várias formas, né? Tanto como a gente viu os vários profissionais que trabalham na área de produção de visual. E se você for um profissional que trabalha sozinho, você vai ter que entender como esses profissionais trabalham para quando você for gravar, poder fazer também um vídeo com qualidade, né? É só sabendo como os profissionais que trabalham nessa área, você vai ter essa perspicácia de poder atuar dentro de uma produção de vídeo, né? Só porque é pelo celular que você está gravando, que é só chegar e apertar lá o REC que vai dar tudo certo. Não, você tem que entender como esses profissionais atuam para você também poder atuar de forma correta, inteligente, né? Sensível, criativo, né? E poder trabalhar assim de uma forma que vai te trazer um material com alta qualidade. É isso aí. Ficamos hoje com essa aula de que é uma equipe de produção audiovisual, né, para a gente poder entender como todos atuam, para a gente também poder atuar de forma correta quando a gente for fazer uma gravação. É isso aí, gente. Fique bem. Até a próxima aula.